Fala aí, galera, bem-vindos à parte final sobre o Omnitrix final definitiva, segunda parte e parte 22 de tudo que os Omnitrix pode fazer. E hoje vou falar rapidamente dos modos e curiosidades, como prometi no outro vídeo. Modo ativo é o modo padrão do Omnitrix definitivo. Fica ligado por 5 minutos e quando descarrega tem que se recarregar por 10 minutos. Modo de recarga, precisa de 10 minutos para recarregar o modo ativo e também para que o Omnitrix tenha energia de novo para uma transformação quando ele está bloqueado no modo recarga ativo, que é o modo playlist. Quando está no controle mestre, esses dois modos são desligados e o relógio pode ser usado novamente. Modo captura de DNA é quando um DNA sapiente está próximo do relógio dos seus bytes internos para armazenamento. Então ele desligará suas principais funções e não cessará até que esse DNA esteja escaneado e dentro dele. Caso o DNA esteja muito longe, como o vampirino, ele guiará bem até a direção, a menos que esteja longe a uma distância de 3 anos-luz, equivalente a 3 planetas, tipo Mercúrio, Vênus, Terra, para ele se desligar, o que é uma desvantagem muito grande. Forma de bloqueio de forma de vida. Esse modo permite que Ben use uma trave e trave-se numa forma alienígena por horas ou até meses, mas Matthew disse que pode alcançar anos. Segundo Azimuth, é um modo muito perigoso que pode matar tanto Ben de infarto quanto o próprio Omnitrix. Ele usou isso lá na forma incursiana lá do Bullfrog, em Omniverse. A forma randomizar é uma forma que Ben seleciona os aliens que quer das playlists e se transforma em aliens aleatórios e momentos aleatórios com as playlists. Modo anti-mana. Esse modo não existe, porém quando o mana magia está próximo, o Omnitrix brilha rosa no centro e é afetado por magia. Assim como já expliquei o modo temporal, o novo modo de seleção e etc. Vamos para as curiosidades, a parte final desse vídeo. Os galvanianos foram a primeira espécie adicionada ao Omnitrix original. A penúltima espécie foi os Floraunas e a última, da número 1900 na série clássica, foi os Ectonoritas. No entanto, a amostra de DNA dos galvanianos não veio de Azimuth nem de Albedo para a massa cinzenta. Além dos listados acima, o Omnitrix tem centenas de outros recursos que Ben não conhece. Por exemplo, ele não sabe como acessar as configurações que alteram o gênero do usuário de homem para mulher para se adaptar a outra espécie, ou fazer desaparecer batendo no centro do peito os símbolos do Omnitrix definitivo final. Segundo Gwen lá no clássico, o Omnitrix possui 1 bilhão de combinações de códigos de comando. Ao contrário do Super Omnitrix, o Omnitrix não possui um recurso evolutivo. Além disso, um cristal polimórfico não pode transformar o próprio Omnitrix em Super Omnitrix, mesmo adicionado. Por causa desses fatores, Ben nunca recuperará a capacidade de se transformar nas formas supremas. Está explícito que alienígenas como Escarábula, Bloco, XX, Grasshopper, Astrodáctilo, Poldrão e Espantoide nunca foram trancados neste Omnitrix. Em relação ao Gravatax, está explícito que ele foi desbloqueado pelo Ben 10.000 alternativo e em Ben 10.000 retorna. Isso ocorre porque Albedo é capaz de se transformar em Gravatax negativo, e seus poderes só permitem que ele use e se transforme em todos os aliens que Ben desbloqueou antes de Final Supremo Parte 1, em Supremacia Alienígena. Embora Derek tenha afirmado mais tarde que estava errado sobre essa afirmação, devido ao Gravatax ser negativo. Em relação ao feedback, Matt Ogberg, Derek J. White e Kevin Rubio tinham opiniões diferentes. Um acreditava que o Ben reabsorveu o DNA de feedback quando ele estava flutuando dentro de Malware, porque Malware absorveu a transformação, e um pouco do código genético de Ben quando ele destruiu o feedback. Assim, parte dele realmente estava faltando. As outras opiniões não vou falar, pessoal, porque eu já fiz isso lá no vídeo do Super Omnitrix, lá só confirmar lá, beleza? Ben não sabe que o Omnitrix também contém DNA de elefantes, delfins, que é golfinhos, e rato branco de laboratório interdimensional. O Nitauro e a transformação Tabef não são canônicos, não são alienígenas reais, nem transformações reais, e foram criados apenas para Ben 10 o show pelo episódio, embora não pelo próprio Defus, e sim por outras pessoas. De acordo com Derek J. White, o Cuspidor foi desbloqueado após o filme Ben 10 Destruição Alienígena e está disponível para Ben nos dias atuais. Como eu disse para vocês, acreditem nessa informação porque ela é canônica. A informação mentirosa aqui vem de Matt Wayne, que diz: no entanto, de acordo com Matt Wayne, Ben não havia desbloqueado o Cuspidor em Sapos de Guerra, que é Ten Frogs of War Parte 2,
e não se sabe se ele foi desbloqueado depois. Derek acreditava que os alienígenas não... Repetindo, pessoal. Derek acredita que aliens não canônicos como ventriloquistas e rochas estão disponíveis no Omnitrix, tendo sido desbloqueados fora de tela, em A Guerra Rechachada Parte 1, ou Rechaçada em Omniverse. Isso porque ele queria incorporar esses aliens ao programa antes da intervenção da rede. Como nenhum desses aliens apareceu na tela, então sua canonicidade é atualmente desconhecida, mas sim, são canônicos. Derek afirmou uma vez que ventriloquistas alienígena não está produzido ou não produzido está disponível no Omnitrix, tendo sido usado por Ben no episódio Vamos Refazer Guerra do Tempo em Omniverse fora de cena, o que é canônico também, apesar da afirmação dele no Instagram anos depois que ele estava brincando. E embora tenha sido confirmado que espécies introduzidas no reboot existem no Omnitrix clássico, como eu disse para vocês, Derek nos confirmou que não tem um DNA Fumini, isso é canônico. O Omnitrix é carregado com muitos ETs fracos e impotentes. Matt Wayne brincou que Ben desbloqueou alguns desses aliens quando tinha 11 anos e Thomas Perkins os desenhou, que são Bugs Esponja, Sonambulizard, Melimoth, Kid Max, Popotamas e Krabby-Tastic. A equipe criou vários nomes para aliens disponíveis para o Ben aos 16 anos, que também são canônicos, eu falei lá no meu vídeo das transformações de Omniverse. Verifiquem lá a playlist. Que são, tem Slish, Pichilin, Loft, Cockduster, Overhood, tem Slidge, Splatterator, Doprices, Trunkerstine, Tinkerbell, Mr. System, o Hulk, tem Walking Dread, Poliwhirling, Balde de Ferramentas, Morpage, Turdberry e Brute Float. Houve falhas técnicas no Omnitrix e Super Omnitrix originais que limitaram o posicionamento do símbolo durante as transformações e causaram interferências, como aparições sem roupas, braços tortos e Omnitrix em locais como o centro do peito. Azimuth formatou e corrigiu esses erros no Omnitrix atual, ou seja, lugares aleatórios como no clássico é a posição correta do Omnitrix. O Omnitrix está sempre recebendo atualizações do software de Galvan Prime. Ele também é capaz de digitalizar e aceitar o DNA de certos seres de espécies, incluindo as formas supremas, seres ciberneticamente aprimorados, mutantes como os osmiosianos, diferente do Super Omnitrix, que pôde escanear híbridos e mutantes para desbloquear o DNA puro do alien, e as formas de Kevin também, naves espaciais vivas como o de Darama, lá dos Atasianos soberanos, representadas como objetos comuns, e raças não sapientes que não têm tanta sensibilidade e são irracionais quanto os muroides, mas sim, os muroides estão no Omnitrix, isso é confirmado. E outros também como as criaturas irracionais, como os predadores do Omnitrix. Ele não pode conter nem aceitar o DNA dos simbiotes nem dos contumérios, porque nenhum deles possui material genético equivalente suficiente ao DNA tradicional que pode ser armazenado. Mas isso aqui é outra mentira também, pessoal. Pode sim, e depois vou fazer um vídeo sobre esses temas. Derek acredita que o Omnitrix não pode aceitar o DNA criptografado, mas Matt Wayne diz que pode. Quando questionado se pode aceitar DNA Jane, Derek respondeu não em seu show. Isso implica que a aceitação de tal DNA é um caso que depende do escritor, o que pode sim. Vemos lá em 5 anos Fater, em Ben 10, 5 anos depois. Bom, o relógio também é capaz de acomodar o DNA de criaturas mágicas, como os monstros de magia de Lady Edomai e seus outros habitantes, porque a magia não é compatível com a ciência do Omnitrix, o que é outra mentira e vou comprovar depois. Azimuth pode bloquear o Omnitrix pessoalmente e remotamente, muito parecido com o que ele fez com o Super Omnitrix ser criado de Albedo. Tanto Derek quanto Matt Wayne afirmam que os ETs do relógio são espécimes principais e adultos otimizados de suas respectivas espécies, como Quatro Braços e Bullfrog, sendo exemplos chaves. Porém, isso só vale em Omniverse, beleza, pessoal? No entanto, a forma como a idade afeta as transformações do relógio foi apresentada de forma consistente ao longo da série. Então, isso pode nem sempre estar correto, porque isso não vale no Super Omnitrix, nem no Omnitrix protótipo recalibrado, que eram aliens infantis. Com exceção do Super Omnitrix, começava a ser melhor porque era mais próximo do perfeito, beleza? Ao contrário de alguma das suas contrapartes alternativas de bem, o Omnitrix de bem malvado não tem um único nome. Por isso eu criei o nome Malvado Trix nas minhas playlists. O Omnitrix foi projetado por Matt Rogeberg e Shane Pondexter, sob a supervisão do primeiro. Matt Wayne tinha uma visão muito clara do que queria. Derek e J. White gostou da direção que todos eles estavam tomando.
Por sua breve aparição em Força Alienígena e Supremacia Alienígena, foi projetado por Norman Young com base nos conceitos de Young e Berg. A interface de tela do toque do relógio e a função randomizar foram ideias de Young e Berg. Os ícones alienígenas na interface da tela sensível ao toque foram desenhados por T.J. Coles e são inspirados nas insígnias Autobot e Decepticon dos Transformers, da série animada. Outra série animada também da Cartoon Network, na qual o Matt Wayne trabalhou. E o Aitken também. Derek gostaria que o Omnitrix tinha um recurso de mudança de roupa que permitisse ao usuário acessar diferentes tipos de armadura, como no caso vemos lá do Omnitrix de Ben Irado e do Ben no Reboot, cujo conceito é semelhante às armaduras Omnikicks e trajes omniorbitais do Reboot da chave Omnikicks, disponíveis em seu Reinicie, a sua contraparte. Uma piada em todo o Omniverse é que Ben Parm muitas vezes não olha para o mostrador e se transforma mal como resultado. Vamos para as notas. Quando questionado sobre isso, Derek J. White afirmou que as opiniões de Duncan Royal são apenas canônicas para a reinicialização, sem dizer diretamente que a declaração de Duncan Royal estava errada. Azimuth alertou bem para não bater com tanta força no núcleo do relógio ao se transformar, pois o impacto enviará a função de tempo limite para uma seleção aleatória, ativando o modo aleatório. Essa é considerada a principal razão na tela pela qual Ben frequentemente não obtinha a forma alienígena que desejava. Bom, beleza, pessoal, esse foi o vídeo. Aguardem a parte 23 aí, que vai ser sobre o Omnitrix do Reboot, a sua forma inicial e suas 3 recalibrações. E aí vamos encerrar de vez essa lore aí da série aí. Eu vou estar trazendo vídeos novos com tudo que o Omnitrix pode aceitar e a série também dos defeitos de todos os relógios, beleza? Tchau!